Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, né? A gente vai começar aqui a nossa EBD presencial. A gente está começando aos poucos voltar ao normal. E está muito baixo? Dá para ouvir bem? A gente vai começar a voltar ao normal aos poucos. Vai ser um desafio, sim. Acredito que para muitos vai ser uma coisa. Vai ter que se acostumar de novo. Eu não vou falar que é chato, mas a gente vai ter que se acostumar mais uma vez aqui. E às vezes acostumar é uma coisa não tão fácil de se fazer, né? Mas enfim, na verdade eu estou enrolando vocês porque preciso fazer várias coisinhas aqui agora. Mas agora tá tudo certo. Então vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para, sei lá, Lucas, você ora para a gente, por favor? Pode orar daí, pode orar daí. Seu Deus Pai, quero sempre que o Senhor possa estabilizar, possa fazer a missão, essa aula, que a gente possa aprender e crescer. Nós pedimos e oramos. Amém. Muito obrigado, Lucas. O material que a gente vai estar usando é esse livro do Bernardo Shaw chamado Enredo da Salvação, tá? E por que que a gente escolheu esse livro? Porque ele vai falar muito sobre o reino. Vai falar que existe uma nova realidade. Quer dizer, teve a realidade da criação, que foi corrompida pelo pecado, mas através da redenção, uma nova realidade é nos dada mais uma vez, tá? E isso, a gente vai fazer uma introdução do porquê que o reino é muito importante, de como a gente, como a salvação de Cristo não é apenas viver uma vida para sempre, mas é viver uma vida no reino para sempre. É viver uma vida que, que Deus planejou para a gente desde o começo, né? E eu queria falar para vocês que o começo Calma. Que o começo da narrativa ela não começa como Jesus, tá? A história da cruz ela demora um pouquinho para chegar. No começo, tanto que se você for ver a gente foi para o céu e conversar com Abraão e falar assim: "E aí, Abraão, você lembra que Jesus fez por você?" Ele vai falar assim: "Cara, na minha época Jesus ainda não tinha chego, né?" E de fato Jesus ele demorou um pouquinho para chegar. E para a gente conseguir entender a história inteira, a gente precisa entender a história do começo. E tudo começa aqui, ó, da criação, em Gênesis 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham do criacionismo versus a teoria da evolução? Qual que é a teoria da criação da Terra mais popular entre os cientistas? A teoria do... Vocês que saíram daí da escola. Qual que é a teoria da criação do mundo, do cosmos? Big Bang, né? E quem sabe explicar o que é o Big Bang? Alguém sabe me falar? Eu vou dar uma nota. Então, alguém me fala a teoria do Big Bang aqui. Tirando a Susan, que a Susan eu sei que vai tirar de letra. Aí não vale. A pergunta é, quem sabe qual que é a teoria do Big Bang? Quem que se volta... Eu vou chamar o Tchali, vai. Tchali, você que é um geólogo de respeito, vem aqui e fale para nós o que é a teoria do Big Bang. É uma série. É uma série? Uma série de TV? Tem o Sheldon. Pode ser que sim, mas ninguém quer arriscar falar aqui qual que é a teoria do Big Bang? Eu vou ter que apelar para a Susan, então, Susan, faça o favor e explique para nós o que é a teoria do Big Bang. Tá bom, nós temos uma partícula primordial, dali teve a expansão, o universo foi em expansão. Então, ela já estragou tudo, porque uma pessoa normal ia falar, meu, teve uma explosão,
que não se sabe de onde veio, mas teve sei lá, colidiu 2 estrelas e o mundo foi criado, né? Essa é a crença popular de como o Big Bang funciona. E eu achava que era isso, que aconteceu uma explosão e tudo foi criado. E olha só que interessante, eu fui para um planetário e ele explicou. Ele falou assim, gente, na verdade a teoria do Big Bang ela não explica de onde o universo se originou, explica como ele se originou. Então teve uma expansão de energia, porém essa energia estava lá e ninguém sabe exatamente de onde veio essa energia, mas o que nós sabemos é que a energia foi se expandindo, a energia foi se expandindo e tudo foi se criado, né? Então olha só que interessante, eu achava que ciência e religião eram totalmente opostos. Mas olha só, o que a ciência não explica, que é de onde veio essa energia primordial, a Bíblia explica. A Bíblia fala que existe um Deus que cria tudo isso, né? E eu achei muito interessante, porque eu fui para o planetário e ele fez exatamente a mesma dinâmica. Ele perguntou, e aí, o que é a teoria do Big Bang? E a gente achou que era colisão de 2 astros que gerou muita energia. Ele falou assim, não é. O que a gente sabe é o seguinte, que tinha muita energia lá e tudo foi se expandindo, mas de onde veio essa energia, nós não sabemos, né? Mas nós sabemos que na criação, o que Gênesis está tentando falar para a gente, ele não está falando exatamente, ó, juntou a partícula de O2 com a partícula de zinco, que eu nem sei o que é, e foi se formando as coisas. A Bíblia ela não está preocupada em falar de como exatamente a coisa aconteceu. Mas a teologia por trás de Gênesis está falando o seguinte, fala assim, cara, nós sabemos que tem um Deus, e é esse Deus que criou a Terra. E o que nós sabemos é que a Terra ela não tinha forma e ela era vazia, ela era um caos. Mas Deus foi lá, ele pairava já sobre as águas, né? E ele foi criando as coisas a partir dele, né? E olha só que interessante, por que Gênesis é escrito dessa maneira, né? Porque a gente precisa entender que quando o autor escreve, ele vai precisar combater teologias lá do povo antigo. Então, o povo na Mesopotâmia, eles acreditavam muito também, eles tinham lendas de como o mundo foi criado. E eu vou falar para vocês que não é sorte, tá? Mas somos muito abençoados de sermos criados, do mundo ter sido criado pelo nosso Deus, sabe por quê? Porque no, no, nas outras teologias, né, eu pesquisei da Babilônia, dos Sumérios, tudo começava com uma briga de deuses. Os deuses iam lá brigando entre si e tal, um ganhava a guerra, deformava o universo, e eles tinham muita preguiça de trabalhar. Eu falei assim, vamos criar um homem para ser o nosso escravo. E o nosso homem, ele vai trabalhar por nós porque o trabalho é muito pesado. E é engraçado que da Babilônia, né, e os Sumérios eram muito parecidos esse começo de como o homem foi formado. Mas na nossa história, o homem foi formado para ser imagem e semelhança. Foi gerado e é a imagem e semelhança de Deus. Então já no começo dá para ver que, cara, o nosso Deus é muito diferente dos outros deuses, né? Então tudo começa, né? A narrativa inteira começa nesses primeiros 2 versículos sobre a criação. E o autor, ele está pensando está falando algumas coisas aqui para a gente. Nesses primeiros 2 versículos, ele fala assim, ó, nosso Deus é um Deus criador, tá? Nas outras religiões, eles vão falar que os deuses foram criados, né? Então, existe o Deus lá do Nilo, ele é um Deus criado. Existe o Deus do Sol, mas o Sol é criação. Então, o nosso Deus é um Deus criador. E ele não só vai falar isso, mas ele fala assim, no começo a Terra era sem forma e vazia. Mas conforme Deus vai criando as coisas, conforme Deus vai organizando as coisas, ele vai dando uma finalidade para aquilo que era vazio e sem forma. E outra coisa muito importante, em Gênesis 1 e 2, que a gente precisa saber muito bem, é que o homem, ele representa Deus
representa Deus na sua criação, certo? Então, vocês lembram qual que é a ordem da criação? Essa aqui é uma pergunta de EBD. É difícil. Então, no primeiro dia, Deus ele vai separar a luz das trevas, certo? No segundo dia, ele vai separar os fundamentos, o fundamento de cima e o fundamento de baixo. No terceiro dia, ele vai criar a porção das terras, certo? Aí, no quarto dia, ele vai começar a preencher as coisas. Então, vai preencher o céu com os luminares, né? Que vão ditar o tempo, o que é aquela coisa. Depois, ele vai criar os animais que voam, que estão sobre a água e que vivem dentro da água. E, por fim, vão criar as criaturas que vivem na terra. E no finalzinho do sexto dia, ele vai criar o homem. E eu vou confessar para vocês que eu não lembrava também direito a ordem, mas depois que eu estava estudando um pouquinho mais, eu vi que existe uma sequência lógica, onde primeiro Deus ele traz ordem para as coisas e depois ele começa a preencher, a colocar as coisas no seu devido lugar, e tudo isso tem uma finalidade, né? E, cara, olha só que bonito isso. Às vezes a gente entende a criação só como as coisas foram criadas, né? E só que no tempo lá atrás, todo mundo sabia que o mundo foi criado de alguma forma. Todo mundo sabia que de algum jeito os cosmos, o universo foi gerado. E eles não questionavam isso. Então Gênesis não está muito preocupado em falar que o mundo foi criado, porque todo mundo já sabia. Mas Gênesis ele vai explicar muito bem qual que é a finalidade da criação do mundo. E é muito bonito porque o mundo foi criado em quantos dias? Pergunta pegadinha. Quem sabe quantos dias foram criados? Ei, é fácil, vai. 6 dias? Será que foram 6 dias? Será que foram 7? Foi, a obra completa foi 7 dias. Tá? É uma pegadinha porque Deus ele descansou no 7º dia e a gente fica um pouquinho confuso. E a pergunta é por que Deus cria o negócio em 7 dias, sendo que ele tem poder para fazer tudo em uma tacada só? Já pararam para se perguntar por que precisa levar 7 dias para Deus construir, sendo que o 7º dia, Deus que não cansa, ele vai lá e descansa? São perguntas bem interessantes, né? E de fato, se a gente não entende o propósito de por que isso está sendo escrito, a gente vai simplesmente ter posições, falar assim, 7 dias é um número santo, sei lá, número perfeito, né? 7 é um número perfeito, e no último dia, assim, já tinha acabado tudo, Deus vai lá, descansa, e a gente aproveita para falar que se Deus descansou, o ser humano precisa descansar também no sábado. É isso que a gente vai acabar fazendo, mas, porém, quando a gente vai um pouquinho mais fundo, a gente entende a finalidade das coisas, né? Então, 7 dias tem muito a ver com como o templo na antiguidade era construído. O número 7 era um número importante. Toda vez que alguém via o número 7, e não só o número 7, mas também o descanso do último dia, tem a ver com como a galera via o templo, não só o templo de Deus, mas o templo das outras religiões, os igurates, por exemplo. Então, o número 7 era importante para eles também. E para combater essas teologias dos povos vizinhos, o autor ele vai fazer algo brilhante. Ele fala assim, cara, foram 7 dias de construção, e no 7º dia, Deus descansa. E é muito mais profundo do que apenas dizer que o homem precisa descansar também. Porque o templo era o lugar onde era a habitação dos deuses. E quando Deus descansa no templo, significa que esse templo pertence a esse Deus. E quando Deus ele descansa no 7º dia, basicamente o que está sendo falado aqui é que a criação inteira é a habitação de Deus. Então Deus ele criou o mundo inteiro
para ser a sua habitação, para ser o seu templo. E quando Gênesis ele vai falar, peraí, deixa eu ver. Aqui é o sétimo dia, né? Desse modo contemplou-se a criação dos céus e da terra, e tudo que nele há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra da criação e descansou todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação. Então ele viu que tudo estava perfeito, que estava tudo bem, e ele vai lá e habita. Ele habita na sua criação. Então a criação tem uma finalidade muito importante, e é isso que o começo de Gênesis vai tentar nos falar. Então, assim, ó, meus queridos, a criação está aqui porque ela é a habitação de Deus. Então, Deus ele organizou tudo isso aqui porque ele vai querer habitar na sua criação. E o homem ele tem um papel muito importante, né? O Bernardo ele vai falar assim que quando se constrói um templo, a última coisa que você coloca é a imagem do Deus que vai ser adorado lá. E o que Deus e o que Gênesis vai nos falar que a última coisa que é feita na criação é o homem, que é justamente a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um papel muito importante nessa criação, que é justamente essa aqui que está escrito aqui no livro, assim, sendo portadora da imagem do Criador, a humanidade deu existência para representar o Criador, mantendo o cosmos como espaço sagrado de Deus. Em suma, a humanidade foi criada para adorar a Deus e expressar de forma visível seu caráter a toda a criação. Então, o ser humano ele tem um papel muito importante de representar a Deus na sua criação. E é por isso que ele vai ter domínio sobre tudo que é criado. E essa é a responsabilidade inicial, nós sermos representantes de Deus, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, lembre-se disso, hein? 7 dias, por quê? Porque para representar que a criação é o templo de Deus e onde Deus veio habitar, veio descansar. Mas daí acontece o que todos nós já sabemos, né? Lá tem 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus vai criar toda a humanidade e vai começar a história de Adão e Eva. E vai falar também que no Jardim do Éden tinha 2 árvores muito importantes lá, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente vai lá e ela vai ser muito sagaz. Ela fala assim, é verdade que Deus falou que vocês não podem tocar nessa árvore? E é muito engraçado, né? Porque quando a gente tem uma perspectiva errada das coisas, a gente acaba interpretando as coisas de uma maneira errada. Em Gênesis 2, Deus vai falar assim, meus queridos, vocês são livres para comer de qualquer árvore desse jardim. Vocês têm a liberdade de comer. Apenas não coma dessa, porque se vocês comerem... Então, Deus, ele é um Deus de liberdade, ele vai alertar ao perigo. Assim, podem comer à vontade, mas dessa árvore tomem muito cuidado. Se vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. E a pergunta é, se Deus sabia, né? Eu acho que todo mundo que já foi adolescente, todo mundo que é criança, se Deus sabia que o homem... Se Deus queria uma criação perfeita, por que ele vem e sabota ele mesmo? Né? É uma pergunta justa. Por que Deus sabota a si mesmo colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do Éden? E é muito interessante, porque amor só é amor quando nós temos a opção de não amar. E obediência só é obediência quando nós temos a opção de desobedecer. Porque se você não tem a opção de desobedecer, você não está obedecendo, você está simplesmente sendo mandado. Você apenas reproduz o que te mandam fazer. Mas quando é dada a opção de não amar ou de não obedecer, é só assim que existe o verdadeiro amor e a verdadeira obediência.
E Deus, ele, como a gente sabe, ele não criou robozinhos na sua criação. Ele quis criar companheiros, não companheiros no sentido de mesmo nível, mas ele queria habitar com a sua criação e queria que a sua criação quisesse habitar com ele também. Então existem essas duas árvores. E, cara, quando eu era criança, eu só tô fazendo desabafos hoje. Mas quando eu era criança, eu ficava pensando, quando exatamente o pecado entrou no mundo? Foi antes de Adão e Eva terem comido do fruto, porque eles já queriam comer? Foi depois que ele deu a mordida e claramente desobedeceu a Deus? Quando exatamente o pecado entrou no mundo? E são perguntas muito boas, mas mais uma vez, se a gente não entende o que está sendo falado por trás, a gente vai acabar se fazendo essas perguntas que não nos levam a lugar algum. Mas olha só que interessante, a árvore tinha uma simbologia muito importante. Quando alguém escolheu uma árvore, era basicamente a pessoa falou assim, ó, essa árvore, vou viver de subsistência dessa árvore. Então essa árvore vai gerar frutos do que eu vou comer e eu vou me alimentar dela. E ao invés do homem comer o fruto da vida, onde ele vai poder viver eternamente com Deus, ele vai escolher a outra fruta. A fruta do conhecimento do bem e do mal, que é nada mais, nada menos da pessoa ter a escolha de fazer o que é certo e o que é errado, sem uma referência divina, que é Deus. Então, basicamente, quando Adão e Eva vão comer desse fruto, eles vão tirar Deus da equação. E aí que o pecado ele se torna muito grave. Não é o ato de você simplesmente ter comido uma maçã, aí estava contaminado de pecado essa maçã, daí você comeu essa maçã e seu coração começou a ficar assim, ó, igual Vênus, né? O pecado começou a pegar no seu coração. Não, não é isso que acontece. O que acontece é a escolha que Adão e Eva faz no momento. Ele falou assim, cara, a partir daqui nós vamos decidir o que é certo e o que é errado sem Deus. Então, o pecado maior não é simplesmente ter comido a maçã, mas é ter tirado Deus da jogada. Falar assim, Deus, nós não precisamos mais de você, nós não precisamos depender da sua sabedoria, nós não precisamos da sua santidade, nós queremos você longe da gente, porque a gente consegue se virar. E é aí que as coisas começam a ir de mal a pior. Então, a gente sabe das consequências, né? Então, a gente sabe do relacionamento de Deus com o homem, quando isso é quebrado. Vários outros relacionamentos do ser humano são quebrados também. Então, uma vez que... Dá para um xizinho, hein? Peraí. Tem uns efeitinhos sem querer. Mas quando nós sabemos que o relacionamento de Deus e o homem é quebrado, o homem ele passa a se enxergar de uma maneira diferente, ele passa a enxergar o próximo de uma maneira diferente, ele fica alienado. E ele passa a se relacionar com a criação de uma maneira muito diferente. Então, o pecado ele gera coisas brutais na maneira como nós começamos a viver. Por quê? Porque nós não temos mais parâmetro. Nós não precisamos, nós achamos que não precisamos mais de Deus para viver a nossa vida. E o nosso umbigo começa a se tornar nosso próprio Deus, e é um Deus distorcido, e a gente vai acabar tratando o outro de uma maneira muito mal, vai começar a explorar a criação, e é isso. O pecado vem e destrói todos os nossos relacionamentos. E Gênesis 3:12 vai deixar isso muito claro, que o homem cai e não consegue mais levantar sozinho. Então vocês sabem, né, que Caim vai lá, ele é muito famoso por quê? Por matar Abel. Mas vocês sabem uma outra coisa que Caim fez, que foi muito importante? Se vocês lembram. Caim matou Abel, aí depois ele teve que fugir. O que ele fez depois? Difícil, né? Ele fugiu, teve um filho chamado Enoque e fundou uma cidade. E a cidade tem uma simbologia muito importante aqui.
Porque é basicamente Caim falando assim, cara, se Deus, você não vai estar perto de mim, tudo bem, eu não preciso de você. Eu vou construir o meu mini universo, eu vou construir a minha mini criação. Eu vou estar aqui fechadinho, seguro, no meu lugar, na minha cidade, onde eu não preciso mais de você. Então você vê que cada vez mais o homem ele vai se alienar de Deus, cada vez mais ele vai tentar fazer coisas que ele acha que vai depender cada vez menos de Deus. Mas a gente sabe que o resultado de tudo isso sempre é morte, sempre é tristeza. Então, Lameque, que é um descendente de Caim, aparece, e o cara é extremamente agressivo, ele pega várias esposas para si, e só faz maldade, só faz maldade. Depois a maldade, conforme o tempo vai passando, a maldade vai crescendo tanto, aparece o dilúvio. Deus, ele parece que Deus vai dar um reset lá, mas é interessante que logo após o dilúvio vai contar as histórias dos descendentes de Sem, Cã e Jafé. E depois vai ter a história da Torre de Babel, que é o ser humano tentando mais uma vez ser Deus. E nada disso dá certo. Então a gente sabe que depois da queda o homem ele tenta se reerguer. Ele vai usar unhas e dentes, vai tentar usar tudo que tem para se reerguer, mas ele não vai conseguir. E aí que vai entrar a história de Abraão. E Abraão é um cara X, tá? Se você acha que Abraão é um cara importante na história, ele só o é porque Deus o faz importante. Porque ele não merecia nada, ele era um pecador, tão pecador quanto todos nós. Ele era de uma cidade que adorava outros deuses, mas Deus aparece para ele e vai chamá-lo. Vai dar uma promessa para ele. Assim, Abraão, através da sua descendência eu vou abençoar todas as nações. E Abraão falou assim, então, beleza. Então, o que Abraão faz, e Hebreus vai explorar isso muito bem, é que Abraão ele vai ter uma confiança em Deus. Porque no começo a confiança foi quebrada, onde Adão e Eva falou assim, ó, gente, nós não precisamos de Deus. A gente não precisa mais confiar nele. Porque agora a gente pode ser o nosso próprio Deus. Mas aqui é tudo restaurado. Abraão passa a confiar em Deus mais uma vez. Mas a gente sabe que Abraão tem seus defeitos. Abraão tem defeitos graves. Ele vai lá para o Egito, ele mente para tentar, porque ele não confia em Deus. Engraçado, né? Ele confia em Deus desconfiando. Ele vai mentir. Depois ele recebe a promessa do filho. Só que ele fala assim, cara, a minha esposa tá velha. Eu tô velho. Já não estamos mais conseguindo fazer as coisas direito. Então é melhor a gente se expressar. Então vai acontecer aquela história com Agar, né, onde a Sara vai falar assim, tem a filha então com a minha serva, e eles vão tentar manipular tudo. E é muito engraçado, né, porque Abraão ele vai, mesmo ele sendo uma pessoa tão importante, ele ao mesmo tempo é uma pessoa muito falha. Isso só ressalta que as coisas só aconteceram não porque o homem é bom, mas porque Deus é muito fiel. Deus é muito fiel não só com o homem, mas principalmente com ele mesmo. E conforme a história vai passando, vai chegar a uma conclusão muito importante, que é basicamente isso que eu falei para vocês, né? Então, os descendentes de Abraão são todos ruins também. Isaac vai mentir também. Jacó e Esaú começa numa história de mentira. Jacó vai trapaçar Esaú e é só trapaças. E não só isso, o filho de Jacó também são ruins. Eles vendem o próprio irmão por um ato de inveja. A gente vê cada coisinha ruim acontecendo, mas a conclusão da história de José é perfeita. Ele é vendido pelos irmãos e ele vai falar assim, ó, no finalzinho: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, sem saber, José ele faz uma conclusão muito importante da obra de Deus em nossas vidas. Sim, cara, a gente sempre vai planejar o mal, mas Deus ele vai conseguir tornar o mal em bem. E essa é a história do nosso Deus, né?
Então ele vai ficar lá por um tempo, vai aparecer aqui, ó, a opressão do Egito. O povo era uma família, se torna um povo, e passa muitos anos e eles acabam se tornando escravos de um faraó muito cruel mesmo. E vai aparecer as 10 pragas, né? E para quem não sabe, as 10 pragas ela é muito importante por quê? Porque cada praga é Deus combatendo uma entidade divina dos, dos egípcios, né? Então, eu fiz um resumo aqui porque eu não decorei, tá? Mas, por exemplo, quando a água se torna em sangue, ele faz uma referência ao deus Api, que é o deus Nilo. Então, ele basicamente dá um sacode nesse deus. Depois tem as rãs, que é o deus Hect. Os piolhos é o deus, desafia o deus Thoth, e assim por diante, né? Ele vai desafiar todos os reis, todos os deuses. E, cara, e Deus dá um pau em todos eles. Basicamente, isso pra gente não quer dizer muita coisa. Mas se você estivesse lá, se você era um egípcio, se você era um israelita, um hebreu, o pessoal tava dizendo, cara, é um confronto de governanças, né? Um confronto é o meu Deus contra o Deus desses caras aí que são muito mais fortes que a gente. E Deus vai quebrando um por um. Isso é genial. Então, mais uma vez, Deus ele mostra que com sua mão poderosa ele vai libertar, vai libertando, vai nos libertando de qualquer opressão, né? De qualquer, seja lá o que for. E o Êxodo ele tem um papel muito importante, tá? Ele vai remeter muito, é que a gente não, como a gente não faz estudo das línguas originais, a gente acaba perdendo muita coisa. Ele vai falar que o Êxodo é uma coisa muito importante, porque ele vai ser um protótipo da salvação. Então, basicamente, ele vai assim, ó, exatamente no contexto em que o termo salvação ocorre de maneira tão concreta nas Escrituras, os textos dizem que houve trevas sobre os egípcios e luz sobre Israel. Onde vimos isso antes? Sim, em Gênesis 1 e 2, em que Deus faz a separação entre trevas e luz. Além disso, no momento culminante em que o faraó alcançaria os hebreus à beira do Mar Vermelho, nós lemos que um vento vindo do leste soprou sobre o Mar Vermelho, de modo que as águas foram separadas. A palavra hebraica ruá, traduzida por vento em Êxodo 14, 21, é exatamente a mesma usada na referência ao Espírito do Criador, que também se movia sobre a superfície das águas, em Gênesis 1 e 2. Esse vento abriu o Mar Vermelho para que os israelitas cruzassem até o outro lado da terra seca, Yabassá, o que remonta à terra seca que havia surgido com a separação das águas em Gênesis 1 e 9. E tem mais, o vento sopra do leste, precisamente do ponto cardeal em referência no qual o Gênesis 2, 8, Deus havia, referência 2, 8, Deus havia plantado o jardim no Éden, do Éden, o Senhor plantou um jardim no Éden para os lados do leste, né? Então, basicamente, o Êxodo tem várias referências de Gênesis. E é basicamente Deus levando o povo mais uma vez para o início da criação. Mas é claro que o pecado está aí, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. E outra coisa muito importante que aparece quando eles estão no deserto é o tabernáculo, é a presença de Deus. Então, no meio do deserto, eles vão montar o tabernáculo e Deus vai descer, a sua presença vai estar mais uma vez com a humanidade. E o tabernáculo tem um papel muito importante para nós. E mais para frente, esse tabernáculo vai evoluir. A gente vai ver. Mas ele tem um papel extremamente importante porque é a presença de Deus voltando para nós mais uma vez. No meio do deserto. Tá? E aí as leis vão aparecer. E olha só que interessante, eu sempre achava que as leis traziam salvação. Que o pessoal não era salvo no Antigo Testamento porque eles desobedeciam a lei. Só que Deus salva o pessoal do Egito antes das leis, certo? Então a gente entende que a salvação vem extremamente pela graça. Porém, quando o povo começa a se relacionar com Deus, as leis aparecem para serem guidelines, para ser um mapa de como o povo deve agir. Por isso que as leis são muito importantes, porém, Paulo vai deixar muito claro, ele fala assim, ó, gente,
As leis não têm poder para salvar, mas elas vão ter poder para te direcionar. E as leis, elas aparecem porque a gente precisa, se antes nós éramos pecadores, nós éramos escravos, a gente precisa ter uma referência de como viver junto com Deus extremamente santo. Então as leis se tornam muito importantes por causa disso. E eu queria só terminar essa primeira parte falando assim, ó, que tão importante quanto Israel ter sido salvo de uma realidade, é que Israel foi salvo para outra realidade. Então, Israel foi salvo da realidade da escravidão, foi salvo da realidade do pecado, para viver uma nova realidade, uma realidade junto com Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Da terra do farol para expressar quem Yahvé é perante as nações e partir de uma vida de adoração sentado no tabernáculo. Então vai iniciar uma história muito doida aqui, que é a história do povo sendo resgatado e sendo levado para uma nova realidade, onde nessa realidade ele vai aprender a viver pertinho de Deus, ele vai aprender a ser mais uma vez representante de Deus na sua criação. Então esse povo ele vai ter que ensinar todos os outros povos a como serem uma criação, como serem imagem e semelhança de Deus. E a gente é levado para um reino novo. É aí que vai começar essa ideia de uma nova realidade, de um novo reino. Tá? Então, meus queridos, eu só queria falar para vocês hoje. A história vai continuar, mas tem muitas coisas importantes. A primeira delas é que nós precisamos entender que a criação é a habitação de Deus. É onde Deus queria habitar. Porém, com o pecado, a criação se afastou de Deus. E é nossa missão de voltar a sermos representantes de Deus. E, cara, olha só, tem várias coisas muito interessantes, né? Quando Deus salva o povo do Egito, eles não mereciam nada. Tudo que eles tinham que fazer é matar um cordeirinho e pintar a porta deles, né? Isso mostra que o povo não fazia absolutamente nada, mas que houve um sacrifício por eles. E tudo que eles tinham que fazer era confiar em Deus. Porque o cara podia muito bem pensar, né? Falou, ó, que diferença vai fazer eu pintar a minha parede, que é a batente da minha parede de sangue? Porque, cara, é surreal isso, né? Só porque eu pintei a batente aqui, eu vou ser poupado. Mas eles confiaram. Então, a nossa ida para essa nova realidade, onde Deus volta a ser o Deus da criação, a gente vai precisar exercer a confiança em Deus. A gente vai precisar entender que o que Deus tem preparado para nós é algo que verdadeiramente vai fazer diferença em nossas vidas. Bom? Então, esse vai ser dividido em 4 partes, tá? Esse livrinho. Ele vai contar uma história de como o reino de Deus vai voltar para a gente. Tá? E como é importante nós entendermos essa nova realidade, e não só entendermos aqui, mas começarmos a viver aqui no nosso coração. Porque nós somos representantes. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos representantes do seu caráter na sua criação. Beleza? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que um pouco cansativo voltar para o modelo que era, né? Todo mundo bem acostumado. Mas obrigado pela coragem de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Então, posso terminar com uma oração, então? Aproveitar que as crianças estão saindo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos pelo teu amor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor criou esse mundo com uma finalidade. O Senhor confiou a nós, Pai, a continuarmos, a tornar todo esse caos, Pai, em ordem. E nós pedimos pela tua intervenção, porque sozinho nós não conseguimos, Pai. Nós vimos em Gênesis 3:11 que quando a gente age sozinho, só sai coisa ruim, Pai. Então a gente pede para que o Senhor esteja conosco nessa nossa jornada, Pai, de representar o Senhor aqui na terra.
Oramos também, Pai, pela guerra que está acontecendo. Nós sabemos que tudo isso, Pai, é fruto de um coração endurecido. E pedimos para que o Senhor interfira lá, Pai. Que o Senhor, com a tua mão poderosa, faça alguma coisa. Console os abatidos, Pai. Console os desesperados. E é isso. Cuide da nossa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente. Se ajudar a recolher as cadeiras e guardar na salinha, a gente agradece. Bora. Você vai fazer a teologia narrativa em